sem saber como lidar com a nova realidade que se desenhava diante dele. Mais tarde, na empresa, Seung-gu ainda estava inquieto, remoendo a conversa com Eun-seon e o que descobrira sobre seu filho. A situação o incomodava profundamente, e ele não conseguia deixar de pensar no que fazer a seguir. Após algum tempo de reflexão, ele finalmente tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para Tae-sung, decidido a ter uma conversa mais direta. Tae-sung, ainda no trabalho, ficou surpreso ao ver a ligação do pai. Ele não podia deixar de se questionar o motivo pelo qual Seung-gu estava ligando tanto para ele ultimamente. Algo não parecia certo, e uma sensação de desconforto tomou conta de Tae-sung. Ele saiu da sala para atender ao telefone e, enquanto descia as escadas, respondeu à ligação. Seung-gu, com seu tom autoritário de sempre, foi direto ao ponto. Ele informou que queria se encontrar com Tae-sung naquele dia e pediu que ele trouxesse Hae-bom consigo. Tae-sung estremeceu imediatamente. O pedido de seu pai o deixou desesperado e ele rapidamente questionou o motivo de precisar levar Hae-bom e o que, afinal, Seung-gu pretendia conversar com ele. A resposta de seu pai foi fria e definitiva. Eun-seon já havia contado tudo. Tae-sung ficou tenso, sem saber como reagir. Tentando proteger Hae-bom da situação, Tae-sung pediu que seu pai falasse apenas com ele, sem envolver Hae-bom. Mas Seung-gu, implacável como sempre, não hesitou. Ele afirmou que se Tae-sung não quisesse chamar Hae-bom, ele mesmo tomaria a frente e conversaria diretamente com ele. O tom de Seung-gu não deixou espaço para contestação. Tae-sung tentou resistir, mas antes que pudesse dizer mais, Seung-gu desligou a ligação abruptamente. O silêncio após o clique do telefone fez o coração de Tae-sung acelerar, preocupado com o que poderia acontecer. Ele guardou o celular e, ainda agitado, resolveu ir até o escritório para avisar Hae-bom antes que seu pai chegasse. Porém, já era tarde demais. Hae-bom estava no meio de seu trabalho quando o som do telefone vibrando o fez parar. Era uma ligação de um número desconhecido e, ao atender, a voz do pai de Tae-sung, Seung-gu, o pegou de surpresa. Ele se apresentou de forma firme, pedindo um momento de conversa. Ao perceber quem estava do outro lado da linha, Hae-bom ficou completamente tenso, sem saber o que esperar. A presença de Seung-gu, com seu tom autoritário, não deixava espaço para dúvidas. Algo sério estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Tae-sung, ainda inquieto com a ligação de seu pai, caminhava apressado pelo corredor em direção ao escritório de Hae-bom. No caminho, encontrou Yoon, que rapidamente percebeu a preocupação estampada no rosto de Tae-sung. Yoon, curioso, tentou perguntar se algo estava errado, mas Tae-sung, como sempre, foi direto e evasivo. Sem dar maiores explicações, afirmou que não era nada e continuou seu caminho. Yoon o observou se afastar, pensando em como Tae-sung parecia sempre mais distante dele, enquanto se dava tão bem com outros. Esse contraste, porém, parecia ser algo que ele nunca entenderia. Quando Tae-sung finalmente se aproximou da sala, notou Hae-bom parado perto da porta, o telefone desligado e uma expressão de preocupação clara em seu rosto. O que Tae-sung viu só aumentou sua apreensão. Sem pensar duas vezes, ele agarrou a mão de Hae-bom e começou a puxá-lo para longe dali, sem explicar nada. A necessidade de afastá-lo daquele momento tenso foi mais forte do que qualquer explicação. No caminho, já nas escadas, Tae-sung, com a expressão fechada e a mente a mil, não conseguiu segurar a pergunta. Ele queria saber o que estava acontecendo, o que seu pai pretendia, o que Hae-bom soube. Hae-bom, ainda visivelmente nervoso, confirmou que Seung-gu realmente o havia chamado e que eles se encontrariam mais tarde. A resposta, embora simples, fez o coração de Tae-sung apertar. Ele sabia que aquele encontro com seu pai não seria fácil e o que aconteceria a seguir ainda estava incerto. Mas ele sentia que a situação estava prestes a mudar de forma definitiva. Tae-sung, com o olhar profundamente preocupado e irritado com toda a situação, olhou para Hae-bom e, com um tom sincero e firme, pediu para que ele não fosse. Ele disse que cuidaria disso, que havia feito uma promessa e não queria complicar ainda mais as coisas para Hae-bom, por causa de sua família. O peso da responsabilidade estava claro em suas palavras, e o desejo de proteger o relacionamento deles o fazia lutar contra os próprios sentimentos conflitantes. Hae-bom, surpreso com a sinceridade e a preocupação de Tae-sung,
ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do namorado. Ele pensou consigo mesmo, sentindo uma mistura de emoções. Queria muito ter uma família, mas tinha medo de que Tae-sung se afastasse de todos por sua causa. Ele se sentia inseguro e pensava que havia feito de tudo para evitar que algo assim acontecesse, mas não conseguia deixar de se questionar. Não tinha nada. Então, acreditava que deveria fazer tudo o que fosse possível para ter Tae-sung ao seu lado. Haebon nunca havia sido ambicioso com nada, mas agora sentia que talvez fosse permitido ser ambicioso só dessa vez. Com um suspiro, Haebon tocou o rosto de Tae-sung com suavidade, um gesto carregado de afeto e carinho. Ele sorriu, tentando transmitir confiança e alívio, e garantiu que estava bem. Haebon sabia que não sabia o que seu pai pensaria sobre a relação deles, mas estava disposto a encontrá-lo e conversar, já que ele era o pai de Tae-sung. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário, mesmo que isso significasse encarar a situação com Seung-hu, porque seu desejo de estar com Tae-sung era forte o suficiente para superar qualquer obstáculo. Mais tarde, Haebon e Tae-sung decidiram se encontrar com Seung-hu. Sentados frente a frente, Haebon, visivelmente corado, tentava se manter positivo, repetindo para si mesmo que não deveria se preocupar com o que Seung-hu dissesse. Ele tentava se acalmar, tentando convencer a si mesmo de que tudo ficaria bem, mas a tensão estava no ar. Seung-hu começou a falar com seu tom sério, sem rodeios, enquanto tirava algo de seu terno. Ele explicou que tinha outro compromisso e que não poderia demorar, então decidiu ir direto ao assunto. Colocou um envelope na mesa, fazendo Haebon ficar surpreso com o gesto. Seung-hu, com sua postura rígida e implacável, pediu que Haebon terminasse o relacionamento com Tae-sung, como se fosse uma exigência ou uma tentativa de suborno, deixando claro que ele deveria fazer isso. Tae-sung, percebendo a intenção do pai desde o início, ficou irritado. Ele se virou para Haebon, tentando protegê-lo, e afirmou que não precisavam ouvir mais nada daquilo. Ele estava pronto para levantar e sair, mas foi surpreendido quando Haebon, de forma corajosa, segurou sua mão com força. O gesto deixou Tae-sung surpreso, mas Haebon não hesitou. Com firmeza, ele disse que não podia terminar com Tae-sung, deixando claro que não cederia à pressão de Seung-hu. Seung-hu, com um tom ainda mais sério e ameaçador, ofereceu duas opções a Haebon. A primeira seria terminar com Tae-sung e aceitar o dinheiro que ele estava oferecendo. A segunda, igualmente difícil, seria terminar com Tae-sung e recusar o dinheiro. Seung-hu fez questão de frisar que não havia muito o que pensar, e caso Haebon quisesse, poderia olhar a quantia em dinheiro. Ele tentou pressionar Haebon a escolher, mas o que realmente queria era forçá-lo a se submeter à sua vontade. Tae-sung, completamente nervoso com a forma como Seung-hu estava tratando Haebon, não conseguiu se conter e gritou, tentando repreendê-lo. Haebon, com uma calma impressionante diante da pressão, respondeu com firmeza, afirmando que não precisava de uma grande quantia de dinheiro apenas para si. Ele não estava disposto a ser manipulado, e sua resposta só reforçou o quanto ele estava disposto a lutar pelo que acreditava ser certo. Seung-hu, com um tom curioso, questionou se Haebon realmente estava dizendo que queria tanto o relacionamento com Tae-sung quanto o dinheiro. Haebon, sem hesitar, negou com firmeza. Ele reconheceu que sim, precisava tanto de Tae-sung quanto de dinheiro, mas que o que ele realmente desejava era conquistar seu próprio dinheiro, sem depender de ninguém. Sua resposta foi clara, e ele não se deixou intimidar. Seung-hu, porém, ainda não estava convencido, e com um tom rígido questionou como deveria acreditar em suas palavras. Haebon, embora visivelmente corado, reuniu toda a coragem necessária para protestar. Ele explicou que havia se unido à empresa por mérito próprio, sem favores ou subornos, o que parecia surpreender Seung-hu. A coragem de Haebon diante de tantas pressões era notável, e isso fez Seung-hu ficar momentaneamente em silêncio. Haebon apertou os punhos, ganhando ainda mais coragem, e com um olhar sério, afirmou que, embora soubesse que sua palavra sozinha não fosse suficiente, se Tae-sung decidisse terminar com ele aceitaria sem hesitar. Seung-hu, visivelmente surpreso pela determinação de Haebon, estava prestes a dar um último golpe na relação deles, olhando diretamente para Tae-sung como se fosse pedir que ele terminasse com Haebon. No entanto, antes que pudesse falar, Tae-sung o interrompeu, com um tom sério e bravo, deixando claro que isso nunca aconteceria. Ele se levantou, determinado,
e disse que Seung-gu não deveria fazer nada desnecessário, alertando-o para não interferir mais. Seung-gu, com um sorriso irônico, não parecia se abalar. Ele respondeu como se tivesse aceitado a decisão de Tae-sung, mas com um tom que ainda carregava uma certa ameaça. Ele afirmou que, se era isso o que Tae-sung queria, então deveria arcar com as consequências dessa escolha, dizendo que tanto ele quanto Haebon precisariam ser responsáveis por suas ações dali em diante. A resposta de Seung-hu deixou Tae-sung e Haebon completamente surpresos e confusos, sem entender ao certo o que estava acontecendo. Seung-hu, sem opções e já cansado, afirmou que eles poderiam seguir em frente e fazer o que quisessem. Ele parecia não ver mais razão para insistir na aprovação, como se fosse algo sem importância naquele momento. Haebon, corado imediatamente pela surpresa, tentou entender o significado das palavras de Seung-hu. Ele pensou consigo mesmo, questionando se de fato Seung-hu estava aprovando o relacionamento deles. A dúvida ainda pairava em sua mente, mas ao olhar para o pai de Tae-sung, ele começou a perceber que a situação tomava um rumo inesperado. Seung-hu então falou com um tom sincero, explicando que, já que Tae-sung e Haebon estavam juntos há algum tempo e até planejavam se casar no futuro, não faria sentido continuar se opondo à relação deles. Ele sabia que, se fosse contra, provavelmente cortariam os laços com ele, e isso não era o que ele queria. Seung revelou que desejava continuar fazendo parte da vida deles, sem causar mais distanciamento. Tae-sung, ainda em choque e surpreso com a aprovação inesperada de seu pai, ficou corado, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Ele reclamou, dizendo que Seung-hu poderia ter dito aquilo desde o começo, já que parecia que ele queria aprovar o relacionamento desde o início. Seung-hu, com um sorriso brincalhão, explicou que estava apenas tentando assustá-los um pouco, se divertindo com a situação. Irritado, Tae-sung não conseguiu segurar o incômodo e reclamou, perguntando o que havia de errado com seu pai. Seung-hu, ainda mantendo o tom de brincadeira, respondeu que achava tudo muito divertido, como se o desconforto causado tivesse sido parte do seu plano o tempo todo. Logo, Seung-hu olhou para o relógio e, com um leve sorriso, comentou que precisava ir, sentindo que estava atrapalhando o momento deles. Ele então desejou felicidades aos dois antes de se levantar e começar a caminhar em direção à saída. Haebon, que estava distraído olhando para a mesa, percebeu que o envelope com o dinheiro ainda estava ali, esquecido. Corado, ele chamou por Seung-hu, utilizando a palavra pai, o que fez Seung-hu parar imediatamente, surpreso com a forma como ele se dirigiu a ele. Haebon, ainda corado, caminhou até Seung-hu e, sem dizer mais nada, entregou o envelope, explicando que ele havia esquecido de levar. Seung-hu, com um sorriso, agradeceu e se despediu de Haebon de forma gentil, ainda parecendo um pouco surpreso com a naturalidade do gesto. Haebon, com a face completamente vermelha, se despediu novamente, chamando-o de pai, mais uma vez, sem saber exatamente como se sentir diante da situação. A palavra parecia ter um peso diferente agora, e ele se sentia emocionalmente abalado por esse pequeno, mas significativo momento. Assim que Seung-hu saiu, Haebon se jogou no sofá, completamente tenso por tudo o que acabou de acontecer. O que começou como uma situação desconfortável e cheia de incertezas, havia se transformado em algo muito mais leve. Ele e Tae-sung, finalmente, podiam respirar aliviados. Eles se abraçaram, comemorando juntos aquele grande momento de felicidade. Era incrível para os dois perceberem que, finalmente, o pai de Tae-sung havia aceitado a relação deles. O clima tenso que antes havia dominado a sala, agora se transformava em algo mais alegre e leve. Com lágrimas nos olhos, Haebon sorriu de emoção, sentindo que, no fim, tudo havia dado certo. Era como se o peso de tantas dúvidas e medos tivesse se dissipado, e ele finalmente pudesse se permitir sentir a felicidade de estar com Tae-sung, sem mais barreiras. A vitória deles parecia ainda mais especial, e ambos sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. Enquanto caminhava em direção ao seu destino, Seung-gu se lembrou das palavras de Eun-seon, ditas no dia em que conversaram. Ela o havia alertado de forma direta que seu filho, já adulto, não faria mais o que ele queria. Seung-gu ainda lembrava com clareza a maneira como Eun-seon lhe disse que,
Caso fosse contra a relação de Taesung e Haebon, ele teria que se preparar para ser repudiado pelo próprio filho. Ela sabia bem o que isso significava, pois também havia passado por isso no passado. Eun-seon, com um grande sorriso, ainda lhe disse que, se ele escolhesse ir contra a relação deles, deveria nem mesmo tentar ir vê-los, pois magoá-los só traria sofrimento para ele. Ela o alertou, dizendo que ele sofreria muito mais do que eles, e que se tentasse, ele veria o quanto ela estava falando sério. Seung-gu sentiu um arrepio ao lembrar da sinceridade com que Eun-seon falou, mas sabia que ela estava falando a verdade. A percepção de que ele não poderia simplesmente controlar a situação o atingiu, e ele não pôde negar a razão em suas palavras. Tentando afastar essas lembranças, Seung-gu entrou em seu carro. Ele pensou que Eun-seon realmente tinha razão, e aquela realidade o fazia refletir sobre suas escolhas. O peso das palavras dela pairava em sua mente, enquanto ele se acomodava no banco do motorista. Ainda em seu carro, Seung-gu chamou seu assistente, Choi, e com um sorriso no rosto, entregou-lhe o envelope que carregava em seu terno. Ele afirmou com um tom de brincadeira que o envelope era um presente. Choi, ao pegar o envelope, imediatamente percebeu que era volumoso e seu coração acelerou ao pensar que o que estava dentro poderia ser uma grande quantia de dinheiro. Quando abriu o envelope, no entanto, ficou surpreso ao encontrar diversas folhas de papel em branco. Confuso, ele olhou para Seung-gu, tentando entender o que aquilo significava. Seung-gu, sorrindo de maneira divertida, explicou que eram apenas alguns papéis para rascunhos, agora pertencentes a Choi. A brincadeira de Seung-gu, embora leve, fez Choi sentir uma pontada de irritação. Apesar disso, ele manteve a compostura, agradecendo ao chefe com educação. No carro, Seung-gu não conseguia tirar da cabeça as palavras de Haebon, ainda lembrando do rosto corado dele, ao afirmar que havia se unido à empresa por mérito próprio. Seung-gu sorriu de forma discreta, pensando consigo mesmo que Haebon tinha seu charme. Pensou consigo mesmo que até que Haebon era fofinho. A sensação de aprovação, embora discreta, o fez refletir sobre a situação de maneira mais suave do que imaginou, e ele se deu conta de que talvez seu preconceito tivesse sido infundado. Enquanto isso, Haebon e Taesung chegaram em casa. Assim que entraram pela porta, Taesung surpreendeu Haebon com um beijo, criando uma atmosfera mais quente entre eles. O clima entre os dois começou a se intensificar, e Taesung, com uma energia contagiante, começou a tirar o terno de Haebon rapidamente, como se não quisesse perder tempo. Haebon, surpreso pela pressa de Taesung, questionou o que estava acontecendo, sugerindo que poderiam tomar um banho juntos e depois se deitar com calma. Taesung, visivelmente corado, explicou que adoraria, mas devido ao trabalho no dia seguinte queria começar logo, sem demora. Haebon, com um sorriso tímido, sugeriu então que ficassem acordados a noite toda, aproveitando o tempo juntos sem pressa. A ideia de Haebon fez o coração de Taesung acelerar ainda mais, e o sorriso no rosto dele não deixou dúvidas sobre como se sentia. A proposta simples e carinhosa de Haebon fez Taesung se sentir ainda mais conectado a ele, enquanto a tensão e a euforia do momento pareciam dissolver qualquer preocupação. E assim, os dois passaram uma noite calorosa e amorosa, compartilhando momentos de intimidade e carinho. A alegria de finalmente terem a aprovação de todos que eram importantes em suas vidas parecia iluminar ainda mais aquele momento. Para ambos, a conquista da aprovação do pai de Taesung era uma grande vitória para o relacionamento deles, e agora sentiam que mereciam comemorar. Naquela noite, aproveitaram a presença um do outro, sentindo-se finalmente completos, como se fossem apenas um. O mundo ao redor parecia ter desaparecido, e naquele instante o que importava era apenas a felicidade que estavam vivendo juntos. Já era manhã, e Haebon e Taesung estavam juntos, depois de uma noite inteira de risos, carinhos e troca de olhares. Haebon, ainda tentando processar tudo, não conseguia parar de pensar no que haviam vivido. Ele se sentia meio atordoado, mas com um sorriso bobo no rosto, refletia sobre o quanto aquilo tinha sido especial. Taesung, com o olhar brilhando de empolgação, falou sobre a ideia de passarem outra noite em claro, como a que acabavam de viver. Haebon, um pouco nervoso, apenas confirmou com um sorriso tímido.
Embora sentisse o cansaço no corpo, o que mais importava era que, ao lado de Tai-sung, aquela noite tinha sido única e maravilhosa. Depois que Haebon recebeu a aprovação do pai de Tai-sung, ele imaginou que finalmente teria o tempo que tanto sonhava ao lado do namorado. Pensou que as noites seriam tranquilas, passadas juntos, e que os dias seriam mais leves, cheios de felicidade. Mas, com o passar do tempo, a realidade se mostrou diferente. Ambos estavam sobrecarregados de trabalho, e os dias acabavam se arrastando, sem espaço para o que antes parecia ser simples e natural. Haebon sentia o cansaço em cada parte de seu corpo, mas tentava seguir em frente, mantendo-se firme, apesar de tudo. Ele refletia sobre como tudo havia mudado. Como desde a saída da Sra. Lee, as tarefas haviam se acumulado e a situação só piorara com o novo projeto. Esse pensamento aumentava a pressão sobre ele, fazendo com que sentisse que o tempo para si mesmo e para Tai-sung estava se tornando cada vez mais escasso. No entanto, antes que ele pudesse se perder ainda mais nesses pensamentos, Tai-sung o chamou. A simples menção de seu nome foi o suficiente para tirá-lo daquele estado de distração. Com um sorriso suave, Tai-sung convidou-o para tomar um café. Haebon, exausto mas aliviado por aquela pausa, aceitou sem pensar muito, sorrindo de volta. Era uma pequena oportunidade para respirar, mesmo que por alguns minutos, e estar com Tai-sung de um jeito simples, sem a pressão das responsabilidades. Na cozinha, Haebon, com um gesto automático, pegou um café americano, algo que normalmente não escolheria. Tai-sung, percebendo a diferença, perguntou, surpreso, o motivo daquela mudança. Haebon, com o olhar cansado, explicou que precisava de algo forte para se manter acordado. O doce já não ajudava mais a afastar o cansaço, e ele sabia que precisava de algo mais intenso para suportar as longas horas de trabalho que pareciam não ter fim. Quando Haebon deu o primeiro gole no café americano, não conseguiu esconder a expressão de desgosto. O amargor era mais forte do que ele imaginava, e ele reclamou, sem querer disfarçar a reação. Aquele sabor intenso parecia tudo, menos algo que o ajudaria a ficar acordado. Tai-sung, que observava atentamente, não conseguiu segurar o riso diante da expressão de Haebon. Ao perceber a risada do namorado, Haebon, um pouco irritado, perguntou o que havia de tão engraçado. Tai-sung, com um sorriso brincalhão, explicou que o jeito de Haebon reagir era adorável e que sua forma de pensar era realmente fofa. Haebon, apesar do desconforto com o café, não pôde deixar de sorrir um pouco com a resposta de Tai-sung. Era bom ver o namorado tão animado mesmo em meio ao cansaço. A conversa dos dois foi interrompida quando Haebon percebeu Yoon caminhando em sua direção. Ele passou perto deles, fazendo um simples cumprimento e continuando seu caminho sem parar para conversar. Haebon, distraído por um momento, ficou pensando em algo. Ao ver Yoon passar, percebeu que já fazia alguns dias que o Sr. Yoon não o chamava para nada. Ele se perguntou se isso realmente tinha algum significado, mas logo concluiu que, no fundo, não era algo tão estranho assim. Afinal, ele não era mais o tipo de pessoa com quem Yoon costumava falar, especialmente desde que parara de fumar. Já em casa, Haebon se jogou na cama, exausto e completamente sonolento. Seus olhos estavam fechados, e ele não conseguia deixar de pensar que o fim de semana parecia estar cada vez mais distante. Ele se sentia como se todos os dias fossem iguais, como se vivesse em uma eterna segunda-feira. A rotina estava o consumindo, e ele só queria um descanso. Enquanto ele se deixava levar pelo cansaço, Tai-sung se aproximou silenciosamente e o abraçou por trás, envolvendo-o de forma suave. Haebon, ainda meio fora de si, respondeu ao abraço com os olhos fechados, sem muita energia. Mas Tai-sung, animado e cheio de vontade de estar perto, parecia estar em um outro ritmo. Ele começou a beijar Haebon delicadamente, acariciando-o com carinho. Mesmo cansado, Haebon sentiu o toque de Tai-sung, mas o sono estava muito mais forte. No meio do momento, Haebon acabou adormecendo sem conseguir resistir ao cansaço que o dominava. Tai-sung, ao perceber que Haebon havia adormecido, ficou corado de surpresa. Era difícil de acreditar que ele tivesse conseguido dormir em um momento tão íntimo, mas Tai-sung, apesar de tudo, o admirava pela sua capacidade de descansar, mesmo em uma situação como aquela. No dia seguinte, Haebon despertou lentamente, o corpo pesado e a mente ainda cansada. Ele suspirou baixinho, reclamando para si mesmo o quanto gostaria de voltar a dormir. Mas com esforço se levantou da cama e foi até o banheiro, tentando se manter acordado.
Ainda com os olhos meio fechados, começou a escovar os dentes, seu corpo meio desajeitado por causa do sono. Foi então que sentiu um desconforto na camisa. A sensação de dor fez com que ele se afastasse por um momento, tentando entender o que estava acontecendo. Com um pouco de dificuldade, puxou a camisa para olhar e, ao ver o que tinha ali, ficou completamente envergonhado. Um pequeno inchaço em seu peito o fez corar instantaneamente. Confuso, ele se perguntou o que havia acontecido, sem conseguir se lembrar claramente da noite anterior com Tae-sung. O desconforto e a vergonha se misturaram, enquanto ele tentava juntar os pedaços daquela noite em sua mente ainda turva. Mais tarde, no trabalho, Hae-bom mal conseguia se concentrar. Seu nervosismo era evidente, e ele não conseguia afastar os pensamentos sobre o estranho inchaço em seu peito. A mente de Hae-bom estava cheia de perguntas, mas ele tentava se convencer de que era apenas cansaço, algo temporário. Ele se perguntou, mais para si mesmo do que qualquer outra coisa, se aquele desconforto era algo normal por causa do estresse. Talvez, com o tempo, o inchaço diminuísse. Tentava se acalmar, mas o mal-estar persistia e ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Foi quando Yoon se levantou para chamar todos para o almoço. A sala se agitou com o movimento dos colegas, mas Hae-bom e Tae-sung permaneceram sentados, cada um em seus próprios pensamentos. Hwang, ao notar que os dois não estavam se levantando, perguntou a Hae-bom se ele também iria almoçar. Hae-bom, tentando manter a compostura, respondeu que não estava se sentindo bem e que não almoçaria. Ele pediu que todos aproveitassem, mas seu tom parecia esconder um desconforto que estava difícil de disfarçar. Hwang, visivelmente preocupado, sugeriu que talvez fosse melhor Hae-bom não comer, já que parecia estar com dor de estômago. Tae-sung, percebendo o estado de Hae-bom, ficou surpreso com o mal-estar do namorado. Sentiu uma pontada de preocupação e, querendo ficar ao lado dele, decidiu não ir ao almoço também. Disse que estava se sentindo um pouco enjoado, tentando passar uma sensação de normalidade, embora estivesse claramente mais preocupado com Hae-bom do que com qualquer outra coisa. Enquanto isso, os outros colegas se levantaram e seguiram para o almoço, mas antes de saírem discutiram entre si, sugerindo que poderia haver algum tipo de surto de intoxicação alimentar, embora a conversa logo se perdesse entre risos e desinteresse. Quando saíram da sala, Hae-bom, preocupado com o namorado, não conseguiu evitar questioná-lo. Ele olhou para Tae-sung, uma preocupação evidente em seu rosto, e perguntou se ele estava doente. Tae-sung, tentando tranquilizá-lo, negou com um sorriso, garantindo que estava tudo bem. No entanto, sugeriu que fosse melhor conversarem no banheiro, longe dos olhares curiosos. Hae-bom, ainda apreensivo, concordou com um simples movimento de cabeça, demonstrando o quanto estava preocupado. No banheiro, os dois entraram em uma cabine, e Tae-sung, com uma expressão séria, se virou para Hae-bom. Ele confessou que não estava doente, mas que não tinha ido almoçar porque estava mais preocupado com o namorado. Perguntou como Hae-bom estava se sentindo e se ele queria que fosse comprar algum remédio. Hae-bom, corado, começou a falar, mas as palavras pareciam difíceis de sair. Ele se sentiu um pouco envergonhado e, tentando se explicar, disse que não era seu estômago que estava doendo. A preocupação de Tae-sung aumentou ao ouvir isso. Ele perguntou o que estava acontecendo, o que estava realmente incomodando Hae-bom. Hae-bom, nervoso e sem saber como explicar, ficou sem palavras por um momento. Seu rosto corado demonstrava o quanto estava desconfortável. Tae-sung, observando o nervosismo do namorado, começou a pensar. Ele então se lembrou de algo simples, mas importante. Hae-bom estava usando o mesmo blazer o dia inteiro. Isso o fez refletir sobre o que poderia estar incomodando Hae-bom. Tae-sung, com a preocupação estampada no rosto, segurou as mãos de Hae-bom, tentando transmitir apoio. Ele sugeriu suavemente que ambos tirassem a tarde de folga para ir ao hospital, preocupado que o mal-estar de Hae-bom pudesse ser algo sério. Hae-bom, ainda corado e tentando esconder sua vergonha, negou, insistindo que não era necessário ir ao hospital, que o problema não parecia tão grave. Mas Tae-sung, sentindo que algo não estava certo, não quis deixar passar. Ele insistiu, dizendo que precisava saber a verdade. Queria garantir que Hae-bom estava bem, sem mais omissões. Hae-bom, agora com um pouco de nervosismo, decidiu que era hora de contar a Tae-sung o que realmente estava incomodando. Ele, sem saber como expressar, disse que mostraria a área dolorida, mas pediu que Tae-sung não risse dele.
Haibon, com o rosto ainda quente de vergonha, começou a desabotoar a camisa. Ele revelou o inchaço em seu peito, explicando que, no dia anterior, estava tudo normal, mas que ao acordar, o peito estava dolorido e inchado. Ele mencionou que o atrito da camisa estava fazendo com que a dor piorasse, mas ao mesmo tempo tentou tranquilizar Tae-sung, dizendo que esperava que não fosse nada sério. Tae-sung, ao ver aquilo, ficou sem palavras por um momento, seu rosto corando rapidamente. Ele sentiu uma mistura de culpa e preocupação. Percebeu que aquela dor podia ser causada pelo que ele mesmo tinha feito na noite anterior. Sentindo-se responsável, Tae-sung abraçou Haebon com força, pedindo desculpas. Ele disse, com sinceridade, que sentia muito por ter causado aquele desconforto sem perceber. Haebon, confuso, não entendeu imediatamente o motivo das desculpas e perguntou o que havia acontecido. Tae-sung, abraçando Haebon, finalmente revelou a verdade. Ele explicou que na noite anterior havia sido mais íntimo com Haebon, de uma maneira que não imaginou que causaria desconforto ou dor. Haebon, completamente surpreso e irritado ao descobrir a verdade, ficou em choque. Seu rosto, agora tingido de vermelho, refletia tanto a raiva quanto a surpresa. Ele não sabia como reagir. Tae-sung, visivelmente arrependido, explicou que depois que Haebon adormeceu, ele ficou sozinho e não soube como lidar com a situação. A culpa estava claramente escrita em seu rosto. Foi então que Haebon se lembrou de alguns momentos da noite anterior e, com uma leve expressão de entendimento, murmurou, ainda meio sem jeito, que Tae-sung estava afim dele naquela noite. Haebon, completamente corado e tentando se redimir, olhou para Tae-sung com um semblante envergonhado. Ele pediu desculpas de maneira sincera, confessando que também estava afim na noite anterior, mas que o cansaço o havia vencido, e ele acabou adormecendo. Tentando minimizar o desconforto, ele prometeu que no fim de semana faria o que Tae-sung quisesse sem hesitar. Tae-sung, ao ouvir isso, teve uma reação instantânea. Seu coração acelerou e ele não conseguiu conter o sorriso. Sem pensar duas vezes, abraçou Haebon com força, sentindo-se mais animado do que o normal. Haebon, ainda corado e um pouco perdido no que estava acontecendo, exclamou quase gritando, perguntando o que Tae-sung esperava dele. A surpresa e o nervosismo estavam evidentes em sua voz. Tae-sung, com um sorriso travesso e cheio de intenções, brincou, dizendo que estava assim por causa de Haebon, e sugeriu que ele fizesse algo a respeito. Haebon, completamente desesperado e agora ainda mais corado, tentou se afastar, afirmando que não poderiam fazer aquilo ali, no banheiro. Ele quase gritou em tom de brincadeira, dizendo que, se Tae-sung insistisse, ele não sabia mais se era seu amigo. Tae-sung, com um sorriso divertido, perguntou o que Haebon realmente pretendia fazer se ele continuasse provocando. Haebon, nervoso e visivelmente estressado, tentou manter o controle. Ele estava claramente confuso, perdido nas emoções e nas brincadeiras de Tae-sung, e em meio à frustração, acabou sugerindo que se ele continuasse, não sabia mais se poderia continuar sendo amigo dele. Tae-sung segurou o riso diante da reação fofa de Haebon, tentando se controlar. Mas, com um sorriso malicioso, ele disse de forma brincalhona e leve que talvez fosse melhor renunciar à amizade deles, já que fosse necessário para que tentassem algo ali mesmo. O tom de Tae-sung estava cheio de provocações, mas havia também uma ternura em seus gestos. Os dois começaram a ter um momento mais próximo dentro da cabine do banheiro. Os dois estavam tão próximos naquele momento, rindo e se perdendo nas brincadeiras, que não perceberam quando a aliança de Haebon, que estava guardada no bolso de sua camisa, caiu discretamente e rolou para fora do banheiro. O momento íntimo entre Haebon e Tae-sung foi interrompido de repente quando a porta do banheiro se abriu e duas pessoas entraram, conversando sobre fome. Ambos se assustaram e ficaram completamente imóveis, paralisados pela surpresa. Haebon, sentindo o nervosismo tomar conta de seu corpo, começou a tremer, pensando que, se ficassem em silêncio, talvez tudo ficasse bem. Ele não sabia o que fazer, mas tentava manter a calma. Os colegas continuaram conversando, um deles mencionando que ainda estava com fome porque havia deixado metade da refeição. O outro, de maneira descontraída, explicou que precisava manter o corpo em forma para um encontro no fim de semana, dizendo que queria manter o tanquinho. Ele também comentou sobre o que planejava usar no encontro, criando uma conversa que parecia sem fim e totalmente desinteressante para Tae-sung e Haebon. No entanto,
A conversa dele só aumentava o desconforto e a tensão no ar. Tae-sung, percebendo que a conversa poderia se estender por mais tempo e se tornando cada vez mais impaciente, decidiu que não podia esperar mais. Ele optou por continuar o que havia começado com Haebon, apesar da situação. Para evitar qualquer barulho que pudesse os denunciar, ele rapidamente cobriu a boca de Haebon com a mão, tentando mantê-lo em silêncio. Haebon, surpreso e ainda nervoso com o gesto, permaneceu imóvel. Uma mistura de alívio e vergonha tomou conta dele, mas ele sabia que Tae-sung estava apenas tentando protegê-lo, o que fez com que se sentisse um pouco mais seguro, apesar do desconforto da situação. A conversa dos funcionários fora do banheiro continuava normalmente, sem que eles percebessem a presença de Haebon e Tae-sung ali. Até que, de repente, algo chamou a atenção de um dos colegas. Ele interrompeu a conversa, confuso, como se tivesse percebido algo estranho. Caminhou em direção à cabine onde Haebon e Tae-sung estavam, parando diante da porta. Tae-sung, sentindo a tensão aumentar, pressionou ainda mais a mão sobre a boca de Haebon, tentando evitar qualquer som que pudesse denunciá-los. Haebon, visivelmente apavorado, tremia com um medo crescente. Sua mente estava tomada pela ansiedade, pensando que, com alguém tão perto da porta, poderiam ter sido vistos. O silêncio pairou no ar, enquanto o funcionário ficou parado por um momento, antes de finalmente se virar e voltar para os outros. Em voz alta, ele comentou que não era nada, talvez estivesse apenas enganado. Os dois funcionários então saíram do banheiro, e o silêncio finalmente retornou, fazendo com que Tae-sung e Haebon soltassem um suspiro aliviado. Tae-sung retirou a mão de Haebon, que respirou profundamente tentando se acalmar. Ele pensava que a tensão havia sido tão intensa que sentiu seu coração quase explodir de nervoso. No entanto, a raiva de Haebon ainda não passou. Ele se virou para Tae-sung, seu rosto completamente nervoso e irritado, ainda incomodado com o comportamento do namorado. Ele não conseguia entender como Tae-sung continuara com o que estavam fazendo, sem se importar com a presença dos outros no banheiro, sem pensar que poderiam ser pegos naquele momento tão íntimo. Haebon, já irritado, agarrou a gravata de Tae-sung com firmeza, reclamando com ele, sua voz transbordando frustração. Tae-sung, ainda com seu sorriso brincalhão e um tom doce, pediu desculpas, tentando suavizar a situação. Mas, para Haebon, as palavras de Tae-sung só serviram para aumentar ainda mais sua raiva. Ele não conseguia entender por que o pedido de desculpas de Tae-sung, tão calmo e tranquilo, só o deixava mais irritado. Tae-sung então deu uma gargalhada divertida e sugeriu que fosse hora de voltar à sala, mas Haebon, completamente irritado, tremia de raiva, ainda tentando manter o controle. Ele resmungou, dizendo que teriam que conversar em casa, longe daquele ambiente tenso. Tae-sung, tentando acalmar o namorado, falou em tom brincalhão, afirmando que também o amava, mas com uma leveza no tom que parecia só aumentar a frustração de Haebon. Após algum tempo, Haebon e Tae-sung voltaram para a sala, caminhando com passos lentos, ainda carregando a tensão do momento que haviam acabado de viver. Quando chegaram, perceberam que os outros já haviam retornado do almoço e que tudo parecia seguir seu curso normal. Tae-sung se sentou, tentando retomar a rotina, mas logo percebeu que Yoon estava colocando uma bebida em sua mesa. Ele se virou, confuso, sem entender o motivo daquele gesto. Yoon, com um olhar preocupado e atento, explicou que o remédio ajudaria a aliviar o mal-estar de Tae-sung e insistiu para que ele aceitasse. Surpreso pela atitude, Tae-sung agradeceu, embora ainda estivesse absorvendo o gesto de Yoon. Em seguida, Yoon se aproximou de Haebon e, de maneira igualmente cuidadosa, entregou-lhe uma bebida, dizendo que também havia trazido um remédio para ele. Haebon, um pouco mais relaxado com o gesto, agradeceu com um sorriso, mas Tae-sung, de olho nas interações, não conseguia deixar de pensar. Apesar de Yoon parecer genuinamente preocupado, algo nele ainda causava um desconforto que Tae-sung não conseguia afastar. Ele se lembrava das palavras de Gia, que sempre falava sobre o quanto ele era protetor com Haebon e sobre o seu desconforto em ver qualquer outra pessoa se aproximando dele. Essas palavras voltaram à sua mente com força, fazendo Tae-sung suspirar, enquanto começava a questionar se o problema estava nele mesmo, se sua reação em relação a Yoon não era mais um reflexo de suas próprias inseguranças e medos. Já era tarde, e o expediente estava quase no fim. Haebon estava finalizando suas atividades, quando percebeu que a hora de ir embora estava se aproximando. Como sempre,
deslizando a mão para o bolso do terno. Mas, ao tentar pegar a aliança, ele travou. O pânico tomou conta de seu corpo quando não conseguiu encontrar o objeto. Desesperado, começou a vasculhar o bolso, procurando em cada canto. Mas quanto mais procurava, mais ficava claro que a aliança estava perdida. A sensação de desespero aumentou enquanto ele se perguntava o que fazer agora. O chefe de departamento entrou na sala naquele momento anunciando que estava indo embora e liberando os funcionários. Raibon mal ouviu suas palavras. Sua mente estava completamente tomada pela perda da aliança. Ele não conseguia se concentrar em mais nada, e a ansiedade aumentava a cada segundo. Pensava consigo mesmo que aquela situação era terrível, mas não conseguia encontrar uma solução imediata. Decidido a lidar com a situação de alguma forma, Raibon mandou uma mensagem a Tai-sung, pedindo para ele ir na frente, pois precisava terminar algumas coisas. Ele tentou disfarçar a aflição em suas palavras, mas estava claro que estava escondendo o quanto estava perturbado. Quando Tai-sung recebeu a mensagem, ficou surpreso e preocupado. Ele não entendia o motivo do pedido, mas imediatamente se ofereceu para ajudar, querendo estar ao lado de Raibon e oferecendo seu apoio, embora sem saber exatamente o que o namorado precisava fazer. Raibon, no fundo, sabia que precisava procurar sua aliança com mais calma, mas ele não queria contar a Tai-sung. A aliança era um presente dele, e Raibon nunca havia dito que a retirava todos os dias. Ele sabia que, se contasse, Tai-sung ficaria preocupado, e ele não queria que isso acontecesse. Então, para evitar uma conversa desconfortável, ele negou o pedido de ajuda de Tai-sung, dizendo que teria muitas coisas para fazer e que levaria mais tempo do que imaginava. Ele sugeriu que Tai-sung fosse na frente para adiantar as coisas em casa. Tai-sung, sem alternativas, concordou, mas pediu para Raibon não exagerar na situação, ainda preocupado com o que poderia ter acontecido. Raibon, aliviado por ter conseguido enganar Tai-sung, respirou fundo, sentindo um leve peso se afastar de seus ombros. Ele observou os outros funcionários saindo, e então percebeu que Yun ainda estava ali, o que o fez questionar, em seus pensamentos, porque ele ainda não havia ido embora. Mas logo se corrigiu, dizendo a si mesmo que deveria focar na aliança e procurar em outro lugar. Decidido, Raibon saiu pelos corredores e foi até a cozinha, começando sua busca ali. Nas cadeiras e em todos os lugares por onde havia passado, mas não encontrou nada. A frustração só aumentava, mas ele tentava se manter calmo. Decidiu então ir até o banheiro onde ele e Tai-sung haviam estado, mas novamente a aliança não estava lá. A sensação de preocupação crescia e Raibon se perguntava onde teria perdido. Sentia o peso da pressão, mas não queria desistir. A urgência de encontrar a aliança tomava conta dele, e ele sabia que precisava continuar a busca, mesmo que o tempo estivesse se esgotando. Algum tempo depois, Yun estava em um hotel, distraído com seus próprios pensamentos. Ele não conseguia evitar pensar em Raibon, ainda refletindo sobre a conversa que tiveram. Quando havia começado no serviço, Yun tentou evitar falar sobre sua vida pessoal, especialmente sobre estar saindo com alguém. Mas de repente, sem querer, Raibon havia revelado algo, mencionando que ele estava saindo com alguém. Essa informação o atormentava, mas Yun tentava entender o que aquilo significava. Ele se lembrava claramente de como Raibon havia respondido, de forma tão natural, como se não estivesse realmente envolvido com ninguém. Isso o deixava confuso e incomodado, questionando o que estava por trás daquela resposta. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu companheiro de quarto entrou na sala, apontando um cinzeiro em direção a Yun. O amigo se sentou na cama com um sorriso e, brincando, o advertiu para não fumar na cama. Yun, com um leve sorriso, pediu desculpas, mas o companheiro não perdeu a oportunidade de continuar a brincadeira, sugerindo que Yun estava fumando mais do que antes e perguntando se era por causa de alguém. Yun, tentando afastar a atenção do momento, explicou que o aumento no estresse devido ao trabalho era a verdadeira razão para estar fumando mais. O companheiro de Yun, com um sorriso travesso, sugeriu de forma descontraída que ele desistisse do trabalho e assumisse a gestão da segunda loja. Yun, surpreso e confuso com a proposta repentina, ficou sem palavras por um momento. O parceiro, percebendo a surpresa, explicou que queria que Yun assumisse o cargo de gerente. A oferta parecia inusitada, e Yun, ainda meio atordoado, respondeu com uma leve brincadeira, dizendo que não gostava de indicações para conseguir emprego. O companheiro, sem perder o ritmo, brincou de volta, sugerindo que saber usar as conexões com as pessoas
era uma habilidade valiosa nos dias de hoje. Yoon, sorrindo com a provocação, se aproximou mais do parceiro, sem esconder as segundas intenções em seu sorriso. Ele afirmou com confiança que suas habilidades realmente eram incríveis, deixando claro o tom de brincadeira, mas também de flerte. A proximidade de Yoon fez com que seu companheiro corasse rapidamente. Sem pensar muito, ele o abraçou, confessando de forma sincera que era justamente por isso que gostava tanto de Yoon. O gesto afetuoso foi acompanhado de uma risada baixa de Yoon, que, em resposta, selou um beijo intenso entre os dois. O clima entre os dois estava carregado de intimidade e desejo. No entanto, enquanto aquele momento íntimo se desenrolava, a mente de Yoon não podia deixar de vagar para Haebon. Ele se sentia invadido por um sentimento possessivo, como se quisesse que Haebon fosse apenas seu, sem qualquer possibilidade de partilhar sua atenção com outra pessoa. A dúvida e o desejo se misturavam, criando uma tensão emocional que ele não conseguia afastar. Após uma tentativa que não deu certo, Haebon decidiu voltar para casa. Ao tomar um banho longo, a água quente não parecia aliviar o turbilhão de pensamentos que o consumia. Seus dedos, antes com a aliança, agora estavam vazios, e o vazio dentro dele parecia crescer a cada segundo. Olhou para suas mãos e, por um momento, se perdeu. Não sabia o que dizer a Tai-sung. Não sabia como contar sobre a aliança que havia perdido, sobre a sensação de fracasso que o acompanhava. Quando saiu do banho, Haebon se juntou a Tai-sung na sala. A televisão estava ligada, mas ele não conseguia prestar atenção em nada. Tai-sung o abraçou, mas Haebon estava tenso, com os ombros rígidos. O namorado, atento como sempre, logo percebeu o desconforto e, com uma preocupação genuína, sugeriu que Haebon estava com frio e ofereceu um cobertor. Surpreso com o gesto repentino, Haebon gaguejou e, quase de forma automática, respondeu que estava tudo bem. Mas a verdade era que ele estava longe de estar bem. Apertou os joelhos contra o peito, tentando afastar a angústia crescente. Ele queria contar. Queria que Tai-sung soubesse a verdade. Mas a coragem parecia fugir a cada instante. O olhar de Haebon estava perdido, e sua mente cheia de palavras que não conseguiam sair. Ele o chamou, hesitante, tentando quebrar o silêncio, mas sua voz falhou. O que diria? Como explicaria? O medo de magoar Tai-sung o paralisava. Tai-sung, sem entender, o olhou com expressão preocupada, mas não disse nada. Haebon, cada vez mais nervoso e corado, não conseguia encarar o namorado. Sentia um peso dentro de si, como se fosse impossível se abrir naquele momento. O que ele realmente sentia parecia mais complicado do que qualquer palavra que pudesse dizer. Então, de repente, Tai-sung o beijou. Foi um gesto impulsivo, quase instintivo. Haebon ficou surpreso, não sabendo como reagir no início. Tentou se afastar, mas algo dentro dele, talvez o próprio desejo ou a saudade, o fez se entregar ao beijo também. Mas logo, Haebon, corado, sentiu que algo estava errado e com a mão cobriu a boca de Tai-sung. A confusão tomou conta dele, mas ele não conseguiu lidar com a atitude repentina do namorado. Tai-sung, pensando que havia entendido o que se passava, acreditou que o que Haebon queria era exatamente aquilo. Mas diante da reação dele, Haebon ficou ainda mais envergonhado, negando o que parecia ter sido uma tentativa mal interpretada. O silêncio tomou conta entre os dois e Tai-sung, com uma expressão ainda mais confusa, ficou em silêncio, sem entender a verdadeira razão daquele comportamento. Haebon, com as mãos trêmulas, sentiu uma inquietação que o consumia. Ele queria contar, queria desabafar, mas as palavras estavam presas. Por fim, decidiu que não tinha necessidade de falar. Com um suspiro quase imperceptível, ele pensou que talvez não fosse necessário explicar nada. Dentro de si, uma dúvida o corroía. Ele se sentia perdido em seus próprios sentimentos, tentando encontrar uma forma de se expressar sem magoar Tai-sung, mas sem saber como. No dia seguinte, no trabalho, já durante o horário de almoço, o gerente Huang caminhava animado, cantarolando, enquanto se dirigia à área de refeição. Yoon se aproximou de Haebon e Tai-sung, perguntando se eles estavam se sentindo melhor. Haebon, com um sorriso empolgado, confirmou que já estava se sentindo bem, enquanto Tai-sung, já sem paciência, apenas assentiu. Kwon, visivelmente desanimada e com o semblante de quem não estava bem,
desejou a todos um bom almoço, dizendo que não iria comer naquele dia, pois não se sentia muito bem. Huang, surpreso por no dia anterior, Haibon e Taisung não terem ido almoçar, e agora ser Kwon quem estava se sentindo mal, se mostrou preocupado e questionou se ela também estava com uma intoxicação alimentar. Kwon, com um olhar cansado, tentou dar uma explicação vaga, dizendo que não era bem uma intoxicação, mas talvez algo semelhante. Enquanto todos caminhavam em direção ao refeitório, Wang, ainda com uma expressão curiosa, comentou em voz baixa sobre a possibilidade de a intoxicação alimentar ser contagiosa. Yun, que já suspeitava de algo, pensou consigo mesmo que não acreditava que Kwon estivesse realmente com intoxicação alimentar. No refeitório, todos se sentaram à mesa. Yun, aproveitando o momento, perguntou a Haibon se ele havia encontrado o que estava procurando no dia anterior. Haibon, pego de surpresa pela pergunta inesperada, confirmou de forma breve que sim, mas não conseguiu evitar a sensação de desconforto que surgiu dentro de si. Huang, sempre curioso, perguntou o que exatamente Haibon havia perdido. Taisung, que não sabia de nada até então, olhou para Haibon com um olhar confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Yun, sem hesitar, respondeu na frente de todos, dizendo que Haibon havia perdido um presente que recebeu de alguém muito especial. Haibon sentiu o rosto esquentar com a menção do presente e, sem saber como reagir, gaguejou ao tentar explicar, mas as palavras não saíam. Taisung, sem entender a fundo o que estava sendo falado, se perguntava, perdido, sobre o que tudo isso significava. Haibon, agora completamente nervoso e com o coração acelerado, sentia a pressão aumentar. Ele estava envergonhado e a ansiedade tomava conta dele. O que mais o incomodava era o fato de ainda não ter contado a verdade para Taisung, e a sensação de estar escondendo algo dele o fazia querer desaparecer dali. Ele tentava se concentrar, mas seus pensamentos estavam confusos e sobrecarregados. Huang, sem perceber o impacto de suas palavras, fez uma pergunta ainda mais direta, sugerindo que o presente pudesse ser algo inadequado. O comentário de Huang fez Haibon se encolher na cadeira, ainda mais nervoso, enquanto tentava entender como lidar com tudo aquilo. Yun, percebendo a falta de tato de Huang, rapidamente o repreendeu, um pouco irritado, tentando aliviar o clima e evitar que a situação se tornasse ainda mais desconfortável. Huang, sem perceber o impacto de suas palavras, continuou falando com uma certa indiferença, afirmando que não havia problema em se falar de certas coisas entre homens. O comentário de Huang pairou no ar de forma insensível, e Yun, ao notar o desconforto crescente, se deu conta de que talvez tivesse tocado em um ponto delicado. Ele murmurou para si mesmo, reconhecendo que talvez não fosse o melhor momento para continuar com aquele assunto. Haibon, sem saber como lidar com a situação, tentou aliviar o clima, afirmando, mesmo sem convicção, que estava tudo bem. Mas a tensão dentro dele só aumentava. Ele não conseguia se livrar do peso que sentia no peito. Yun, tentando ajudar de alguma forma, sugeriu que, caso Haibon ainda não tivesse encontrado o que procurava, seria mais fácil simplesmente comprar um substituto. A ideia parecia simples, mas a situação estava longe de ser resolvida assim. Haibon, perdido em seus pensamentos, sentiu uma leve ansiedade aumentar. Ele ainda não sabia como lidar com o que estava acontecendo, especialmente com Taisung, tão próximo e sem entender o que se passava. Foi então que Taisung, que já começava a ligar os pontos e entender que o assunto estava relacionado a ele, sugeriu de maneira mais séria que talvez fosse melhor Haibon contar a verdade. Haibon, diante dessa sugestão, se sentiu ainda mais pressionado. Yun, tentando quebrar o clima tenso com um sorriso, concordou de forma um tanto desconfortável, mas suas palavras não pareciam aliviar nada. Huang, sem nem se dar conta do quanto suas palavras poderiam machucar, sugeriu de maneira direta e sem rodeios que Haibon fosse honesto e pedisse desculpas, mas que, se a outra pessoa não aceitasse, o melhor seria terminar a relação. O simples pensamento de terminar com Taisung fez o coração de Haibon disparar. A ideia parecia impossível de engolir, e o pânico tomou conta dele. Ele se sentiu como se estivesse sendo forçado a uma decisão que nem mesmo sabia como lidar. Yun, sem perceber a gravidade da situação, continuou com o que pensava ser um bom conselho.
Ele disse que, em um relacionamento, era necessário sempre ter a vantagem e se fazer de difícil em momentos como aquele. As palavras de Yoon caíram pesadas sobre Haebon, que sentiu uma sensação de desconexão crescer entre ele e Tae-sung. Ele se sentia cada vez mais perdido, enquanto a conversa se afastava da verdade que ele ainda não conseguira contar a Tae-sung. Haebon, cabisbaixo e triste com tudo o que estava acontecendo, sentia que a situação só se complicava mais e mais. Ele olhou para Tae-sung, ciente de que algo estava errado, mas sem saber como corrigir aquilo. Dentro de si, uma angústia crescente tomava conta dele, e ele pensava que as coisas realmente estavam se tornando ainda mais complicadas. Algumas horas depois, já em casa, Haebon e Tae-sung se encontraram na cozinha. Tae-sung ficou em silêncio, esperando que Haebon finalmente se pronunciasse sobre o que havia acontecido no almoço. Haebon, com o coração pesado e a mente cheia de preocupações, finalmente falou, sem esconder a tristeza. Ele admitiu que, na verdade, havia perdido a aliança no dia anterior. Sua voz tremia de arrependimento enquanto pedia desculpas, com sinceridade, por ter escondido a verdade até então. Tae-sung o observou em silêncio por alguns segundos, o que fez Haebon se sentir ainda mais inquieto e angustiado. A sensação de estar sendo analisado fazia seu peito apertar. Tae-sung, por dentro, sabia que havia algo errado desde o começo, pois havia notado que Haebon não estava usando a aliança no escritório, mas preferiu não perguntar. Agora, ouvindo a confissão, ele sabia que estava chateado. Ele se dizia a si mesmo que não deveria estar, mas não conseguia ignorar o sentimento de decepção. No entanto, apesar da frustração, ele não demonstrou, porque de alguma forma conseguia entender o que Haebon estava passando. Enquanto Haebon tremia e, em silêncio, deixava que as lágrimas rolassem, Tae-sung refletia sobre o que tinha acontecido. Pensava que se Haebon tivesse usado a aliança corretamente, sem ficar tirando e colocando o tempo todo, talvez não tivesse perdido o anel. A verdade é que, naquele momento, ele não sabia o que sentir. Ele olhou para Haebon com a expressão séria, mas tentou não deixar transparecer o quanto aquilo o magoava. Haebon, completamente aflito, não conseguia entender o motivo do silêncio de Tae-sung. Ele se perguntava, em sua mente, por que o namorado ainda não havia dito nada. O silêncio de Tae-sung parecia um peso insuportável, e o nervosismo de Haebon só aumentava. Ele não sabia se estava sendo compreendido ou se estava deixando Tae-sung ainda mais irritado. Tae-sung, por sua vez, tentava se acalmar, tentando olhar a situação por outro ângulo. Pensava que talvez Haebon tivesse perdido a aliança no banheiro, e se fosse isso, ele sabia que a culpa também era dele, pois de alguma forma havia contribuído para a confusão. O que mais o chateava, no entanto, era o fato de que o líder de departamento tinha descoberto, antes dele, como se Haebon não confiasse nele o suficiente para contar a verdade diretamente. Quebrando o silêncio, Tae-sung finalmente resolveu questionar Haebon, com uma expressão mais séria, mas ainda tentando manter a calma. Ele queria entender como o líder de departamento havia descoberto sobre a perda da aliança. Haebon, agora completamente sem defesa, se sentou com um suspiro pesado e começou a contar a história com sinceridade. Ele explicou que, enquanto procurava pelo anel, acabou esbarrando com o líder de departamento e, tomado pelo nervosismo, acabou contando tudo sem querer. Tentou várias vezes se abrir, mas as palavras simplesmente não vinham. A culpa transbordava em sua voz, e ele se desculpou novamente com um tom de arrependimento profundo. Haebon, desesperado e com o coração apertado, tentou entender a reação de Tae-sung, perguntando com tristeza se ele estava muito bravo. A sensação de ter magoado o namorado o consumia, e ele, quase sem pensar, ofereceu fazer qualquer coisa para tentar consertar a situação, na esperança de aliviar a tensão que pairava entre eles. As palavras de Haebon pegaram Tae-sung de surpresa. Por um momento, ele deu uma leve tremida, como se estivesse tentando processar o que acabou de ouvir. A ideia de que Haebon estava disposto a fazer qualquer coisa para se redimir o deixou surpreso, e uma leve empolgação inesperada surgiu nele. Com um brilho no olhar, Haebon, com o rosto marcado pela tristeza e pela sensação de fracasso, concordou com um simples gesto de cabeça. Ele não sabia mais o que fazer para corrigir a situação.
mas no fundo, pensava que faria qualquer coisa, desde que isso aliviasse a dor de ver Taesung distante. A angústia crescente em seu peito refletia seu desejo de fazer Taesung se sentir melhor, mesmo que isso significasse abrir mão de algo seu. Após um momento de descontração e brincadeiras entre Haebon e Taesung, onde Haebon cumpriu a promessa que fez a Taesung, a atmosfera na cozinha mudou de repente. Taesung, ao retirar a fenda que colocou em Haebon, percebeu que o namorado estava visivelmente abalado, com os olhos vermelhos e cheios de lágrimas. O medo e a dor que Haebon tentava esconder eram evidentes. A preocupação tomou conta de Taesung, que se aproximou rapidamente, achando que talvez tivesse feito algo que machucasse Haebon. Ele, com o coração apertado, questionou o que aconteceu. Haebon, com a voz embargada e as lágrimas caindo sem parar, confessou seu maior medo. Ele não queria terminar com Taesung. O peso da confissão fez Taesung se surpreender. Ele não conseguia entender de onde aquele medo estava vindo. Em momento algum, ele falou algo que pudesse fazer Haebon pensar que a relação estava em risco, e por um instante, uma sensação de confusão tomou conta dele. Ainda chorando, Haebon, com a voz trêmula, começou a se culpar. Ele se arrependia por não ter sido honesto desde o início, por não ter deixado o anel em casa como deveria. A culpa e o arrependimento se misturavam em seus sentimentos, e ele sentia que tudo aquilo estava acontecendo por causa de seu erro. Ele acreditava que se tivesse agido de outra forma, nada disso teria acontecido. Taesung, com os olhos cheios de preocupação, não demorou a secar as lágrimas de Haebon. Ele sabia que não podia ver o namorado assim, tão perdido e tomado pela culpa. Com um carinho silencioso, Taesung, tentando acalmá-lo, disse com a voz suave que não havia razão para temer. Ele não queria terminar com Haebon. Na verdade, ele jamais o deixaria ir. Com um gesto de proteção, Taesung o abraçou apertado, transmitindo toda a calma e segurança que queria passar. Taesung, com sinceridade, se desculpou, percebendo que Haebon devia ter ficado assustado. Ele sabia que ultrapassou alguns limites e que Haebon não merecia aquele peso. Mas Taesung também queria que ele soubesse que não estava bravo. Ele o abraçou ainda mais forte, tentando transmitir a ele que tudo ficaria bem. Haebon, ainda em lágrimas, sentiu um pequeno alívio ao ouvir isso, mas sua voz continuava embargada, como se a dor ainda não tivesse ido embora completamente. Em um gesto delicado, Taesung acariciou seus cabelos como se quisesse aliviar toda a tensão que Haebon carregava. Ele disse, de forma suave e reconfortante, que poderiam sempre arranjar novos anéis, como se aquele objeto perdido não fosse o que realmente importava, mas o cuidado que um tinha pelo outro. Haebon, ainda abalado, devolveu o abraço com carinho e, entre as lágrimas, afirmou que estava tudo bem. Embora a culpa e o medo ainda estivessem ali, o apoio de Taesung foi o que realmente fez Haebon sentir que com ele tudo ficaria bem. Taesung percebeu que, agora, o anel estava com ele sozinho. Sem muita cerimônia, comentou que talvez fosse melhor tirá-lo, mas sua voz soava mais tranquila do que realmente sentia. Haebon, sentindo um nó no estômago, rapidamente se apressou a tentar impedi-lo. A ideia de Taesung ficar sem o anel o incomodava profundamente, e ele ficou inquieto, com medo de que os outros pensassem que havia algo errado entre eles. Ele não queria que as pessoas, nem Taesung, acreditassem que estavam em crise, que estavam distantes. Isso o deixava vulnerável, e ele se sentia inseguro ao ver Taesung tão calmo como se fosse simples. Taesung, percebendo a preocupação de Haebon, não pôde evitar achar aquilo um pouco fofo. Ele sentia uma leveza ao ver como Haebon reagia à ideia de perder o anel, mas ao mesmo tempo compreendia a necessidade de estar seguro de que não havia nada entre eles que pudesse ser mal interpretado. Pensando consigo mesmo, ele sabia que comprara o anel não só para marcar seu compromisso com Haebon, mas também para mostrar ao mundo, de uma maneira silenciosa, o que significava para ele. Com um sorriso leve, Taesung envolveu Haebon em um abraço apertado, tentando acalmá-lo. Ele sabia que Haebon estava mais sensível do que queria admitir, e aquilo tudo parecia um reflexo de suas inseguranças. Taesung queria que Haebon soubesse que não havia nada para se preocupar, que nada mudaria entre eles, independente do que o mundo pensasse. Enquanto continuavam trocando abraços, Taesung respirou aliviado. A pressão que havia sentido até então parecia desaparecer. Ele pensava que não precisava mais se preocupar com o que os outros pensavam, já que o líder de departamento já sabia que Haebon estava comprometido.
Sentia-se mais tranquilo, com a sensação de que a situação agora estava sob controle, sem mais preocupações externas. Na sexta-feira, Raibon não conseguia esconder a felicidade que sentia. Seus pensamentos estavam repletos de otimismo, pensando que o fim de semana estava logo ali. Ele imaginava o que poderia fazer com Tae-sung, planejando um jantar fora, e o que poderiam fazer quando chegassem em casa. A ideia de ter um tempo a dois o fazia sorrir por dentro. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando Yoon chamou por seu nome. Raibon, surpreso, respondeu imediatamente com um sorriso no rosto. Yoon, com um sorriso também, anunciou que teria uma viagem de negócios repentina no fim de semana e que acreditava que Raibon teria que acompanhá-lo. Ele perguntou se Raibon poderia dirigir. A notícia pegou Raibon completamente de surpresa. O pânico tomou conta dele e ele quase chorou de frustração. Ele pensava consigo mesmo que, embora tivesse carteira de motorista, nunca se sentiu confortável dirigindo. A dúvida o consumia, e ele se sentia ainda mais inseguro com a responsabilidade que aquilo traria. Com um sorriso nervoso, Raibon confessou que não dirigia bem. Sua voz demonstrava claramente a preocupação e ele não sabia como lidar com a situação. Tae-sung, ao ouvir a conversa, sentiu uma pontada de ciúmes. A ideia de Yoon viajar sozinho com Raibon o incomodava, e ele não conseguia esconder a preocupação. Ele pensava, com um leve incômodo, que uma viagem a sós com o líder de equipe poderia significar algo mais do que parecia. Yoon, com um sorriso gentil, respondeu a Raibon, como se não fosse nada demais, sugerindo que ele mesmo dirigiria caso fosse necessário. Raibon, ainda se sentindo mal pela situação, se desculpou por não ser capaz de dirigir bem. Ele pensava com um aperto no coração que se tivesse aproveitado a chance de aprender a dirigir quando teve, as coisas poderiam ser diferentes. Ele até se lembrava de quando sua amiga lhe ofereceu o carro dela para praticar, mas por algum motivo não aproveitou a oportunidade. Tae-sung, querendo evitar qualquer proximidade maior entre Yoon e Raibon, se ofereceu para dirigir, sem hesitar. Sua atitude foi inesperada, e Raibon, surpreso, não soube o que pensar. Todos ao redor, inclusive Yoon, ficaram confusos com a oferta repentina de Tae-sung. Não entendiam por que ele se oferecera tão rapidamente sem qualquer explicação. Yoon, ainda um pouco desconcertado, aceitou a oferta de Tae-sung, mas não sem antes avisá-lo sobre o envio do itinerário por e-mail. Tae-sung, de forma simples, confirmou que tudo bem. Enquanto todos voltavam ao que estavam fazendo, Tae-sung se sentou em sua mesa e refletiu sobre a situação. Ele pensava com um leve suspiro que tinha se prometido não se incomodar, mas ao ver a aproximação de Yoon com Raibon, não conseguiu se controlar. Ele sorriu, mas o incômodo estava lá, mesmo que ele tentasse disfarçar. No dia seguinte, Raibon estava visivelmente triste ao se despedir de Tae-sung. Seu coração apertava, enquanto pensava que deveria ser ele a ir. Ele se sentia culpado por Tae-sung ter que assumir a responsabilidade de viajar no seu lugar. Raibon, com o rosto marcado pela preocupação, colocou a mão suavemente no rosto de Tae-sung, em um gesto de carinho, dizendo, com a voz triste, que se sentia mal por ele ter que ir no lugar dele. Tae-sung, com um sorriso suave, abraçou Raibon, tentando tranquilizá-lo, mas também demonstrando que a separação seria difícil para ele. Ele comentou de forma sincera que ficaria complicado ficar longe de Raibon, especialmente porque não poderia mandar mensagens durante a viagem, já que estaria com o chefe. Raibon, surpreso, percebeu que Tae-sung estava certo, e a sensação de vazio aumentava ao pensar na ausência dele. Antes de sair, Tae-sung se despediu de Raibon mais uma vez, acariciando o rosto dele com carinho. Ele disse para fechar bem a porta e que se veriam no dia seguinte. Raibon, tentando disfarçar a tristeza, sorriu enquanto se despedia, desejando a Tae-sung uma boa viagem, mesmo que seu coração estivesse apertado com a partida. Na estrada, Tae-sung e Yoon viajavam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Yoon, tentando quebrar o silêncio, sorriu gentilmente e se desculpou, dizendo que sentia por atrapalhar o fim de semana de Tae-sung. Tae-sung, com um tom tranquilo e sem demonstrar irritação, respondeu que não havia problema algum. Curioso, Yoon perguntou se realmente não incomodava Tae-sung estar ali. Ele parecia genuinamente querer saber, talvez tentando entender os sentimentos de Tae-sung. Yoon sorriu ainda mais gentilmente, dizendo que, na verdade, poderia ir mais tranquilo graças à presença de Tae-sung. Yoon, empolgado,
falou sobre aproveitar o resto do fim de semana e como seria bom. Mas Tae-sung, com o semblante mais sério e sem muita animação, apenas confirmou que sim, concordando de forma mecânica. O contraste entre a empolgação de Yoon e a calma de Tae-sung era evidente, e Tae-sung se sentia desconectado do entusiasmo do momento. Naquele dia, Tae-sung e Yoon participaram de várias reuniões lidando com questões de trabalho que pareciam não ter fim. Ao final do dia, ambos estavam exaustos. Yoon, com um sorriso satisfeito, parabenizou Tae-sung pelo bom trabalho e sugeriu que era hora de irem para o hotel. Tae-sung confirmou, mas seu corpo parecia pedir descanso. Ele pensava sobre como o dia havia sido pesado e cheio de tarefas. Quando olhou para Yoon, um sorriso pequeno apareceu no rosto de Tae-sung. Em seus pensamentos, brincou com a ideia de que, se Haebon estivesse ali, provavelmente ele não teria ânimo para trabalhar na segunda-feira. A ideia de estar com Haebon em um momento mais leve trouxe uma sensação boa, mesmo que fosse só um pensamento rápido. Yoon, observando o sorriso de Tae-sung, curiosamente perguntou por que ele estava rindo. A expressão de Tae-sung mudou instantaneamente para algo mais sério, e ele deu uma resposta curta, tentando disfarçar o que realmente estava pensando. Quando chegaram no hotel, Tae-sung se deparou com a última coisa que queria naquele momento. Yoon havia reservado apenas um quarto para os dois. Ao olhar o quarto, Tae-sung imediatamente notou a única cama grande no centro, e uma sensação de desconforto tomou conta dele. Com a voz levemente irritada, ele comentou que havia apenas uma cama ali. O cansaço e a frustração eram claros em sua voz, enquanto ele tentava processar o que estava acontecendo. Ele estava sem paciência. Já havia enfrentado o desgaste da viagem e do trabalho, e agora teria que lidar com aquela situação, ter que dividir o mesmo quarto que Yoon. O incômodo era claro em seus pensamentos, e ele não pôde evitar um leve suspiro de irritação ao refletir sobre a situação de ter que dividir o quarto. Yoon, com uma expressão despreocupada, explicou que aquele era o único quarto disponível, já que ele precisara fazer a reserva de última hora e ainda por cima era fim de semana. Ele minimizou a situação dizendo que seria só por uma noite. Tentou se convencer de que não era algo tão ruim e perguntou a Tae-sung se ele realmente não estava bem com a situação. Tae-sung, sem paciência para mais explicações e sabendo que não havia mais o que fazer, apenas confirmou, com um tom de resignação, que sim, estava tudo bem. Ele estava cansado demais para continuar a discussão. A irritação ainda estava presente, mas a exaustão o fez aceitar a situação sem mais palavras. Yoon tentou aliviar o clima com uma risada, mas Tae-sung, cada vez mais irritado, não conseguia disfarçar seu incômodo. Em seus pensamentos, ele só conseguia refletir sobre o quanto não suportava aquela situação. A presença constante de Yoon o incomodava mais a cada momento, e ele só queria um pouco de paz. Yoon, percebendo o silêncio de Tae-sung, com um sorriso tranquilo, disse que iria tomar banho primeiro. Ele se dirigiu até o banheiro e fechou a porta atrás de si. Assim que Yoon saiu de cena, Tae-sung suspirou profundamente, sentindo o peso do dia. Em silêncio, ele refletiu sobre o quanto aquele dia havia sido cansativo, e a saudade de Haebon parecia aumentar a cada minuto. Pensava consigo mesmo que, se Haebon estivesse ali, tudo seria mais fácil. Ele não sabia por quanto tempo conseguiria aguentar o afastamento. Enquanto isso, Haebon estava no sofá, quase sonolento, mas a fome o despertava. Ele se sentia incomodado com a situação, e a frustração se acumulava. A pergunta que sempre o martelava era sobre o motivo de tanto sofrimento, e ele não conseguia entender. O fim de semana, que deveria ser relaxante, estava indo por água abaixo. Sentia um peso no peito ao pensar que tudo estava se perdendo. Pensava amargamente que talvez esse fim de semana não fosse nada do que esperava. Mas então uma ideia surgiu em sua mente, e Haebon se levantou do sofá com rapidez. Ele viu ali uma chance de fazer algo diferente, de testar algo enquanto Tae-sung ainda não estava por perto. Correu até o quarto e, ao pegar uma das camisas de Tae-sung, notou o quanto ela era grande para ele. Ao vestir a camisa, sentiu-se um pouco estranho, mas também encantado com a sensação de estar usando algo tão íntimo. A peça de roupa parecia mais do que um simples objeto. Era um pedaço de Tae-sung ali com ele. Enquanto se observava no espelho, Haebon sentiu o cheiro familiar da camisa de Tae-sung e, imediatamente, as lembranças dos dois juntos invadiram sua mente.
Ele sentia uma saudade profunda, quase como se Tae-sung já estivesse distante por dias, embora mal tivesse saído. A ausência do namorado apertava seu peito, mas ao mesmo tempo, o gesto de vestir a camisa trouxe uma sensação de proximidade que o fez sorrir levemente. Embora estivesse sozinho, ele se sentia mais conectado a Tae-sung, como se de alguma forma ainda estivessem juntos naquele momento. Enquanto tomava banho, Tae-sung não conseguia parar de pensar no desconforto de dividir o quarto com Yoon. Ele tentava se distrair, mas a sensação de estar tão próximo de alguém que sentia tão distante o incomodava. Em sua mente, começava a imaginar o que teria acontecido se Haebon tivesse vindo no lugar dele. Viu Yoon explicando calmamente para Haebon que aquele era o único quarto disponível, perguntando se estava tudo bem dividir o espaço. Haebon, sempre tão tranquilo e fácil de agradar, aceitaria sem hesitar, sem causar qualquer problema. Mas na mente de Tae-sung, a coisa tomava outro rumo. Ele imaginava Haebon saindo do banheiro de roupão com aquele jeito suave, e Yoon o chamando, dizendo que ele devia estar cansado, convidando-o a descansar. Imaginava Haebon se aconchegando nos braços de Yoon, algo tão natural, tão acolhedor. E em sua mente, os dois ficavam cada vez mais próximos até se beijarem. A imagem parecia tão real, tão vívida, que a raiva de Tae-sung crescia como uma chama. Ele não queria, mas não conseguia evitar o pensamento de que poderia ser ele ali no lugar de Haebon. A tensão dentro dele explodia de repente, e sem pensar, ele socava o que estava à sua frente, tentando afastar aquele desconforto, aquela frustração. O som do impacto foi forte o suficiente para assustar Yoon, que estava na porta recebendo a comida. O entregador, também surpreso, deu um passo para trás, mas Yoon, confuso, olhou em direção ao banheiro, sem saber o que tinha causado aquele barulho repentino. Alguns minutos depois, Yoon arrumou a comida sobre a mesa e, com um sorriso, convidou Tae-sung para jantar. Ele parecia animado, com uma energia positiva que contrastava com a atmosfera tensa entre os dois. Yoon, com um tom de curiosidade, perguntou se Tae-sung gostava de frango, um gesto simples, mas que parecia tentar suavizar o ambiente. Tae-sung respondeu calmamente que sim, e Yoon, com um sorriso gentil, pediu para que ele aproveitasse a refeição que havia sido preparada. Tae-sung, grato, começou a comer, mas sua mente ainda estava distante. Enquanto mastigava, ele não conseguia deixar de pensar na situação. Ele notou que Yoon estava apenas de roupão, algo que já havia imaginado antes. A cena parecia ter saído diretamente de seus pensamentos, e isso o incomodava. Yoon, observando-o enquanto comia, pareceu perceber a distração de Tae-sung. Então, sem mais nem menos, fez um comentário sobre o cabelo de Tae-sung, dizendo que ele estava bonito assim. O elogio pegou Tae-sung de surpresa e um arrepio percorreu seu corpo. Ele não sabia o que pensar sobre aquilo e ficou ali, sem saber como reagir. Yoon, percebendo que talvez tivesse sido um pouco invasivo, tentou suavizar a situação, explicando com um sorriso leve que só queria puxar conversa e que o cabelo de Tae-sung realmente lhe chamara a atenção. Tae-sung, sem saber muito o que dizer, ficou em silêncio, ainda processando o que havia acontecido. Yoon, tentando quebrar a tensão, continuou a falar, agora de forma mais sincera. Ele mencionou que tinha ficado surpreso com a decisão de Tae-sung de participar da viagem de negócios, já que ele sempre teve a impressão de que Tae-sung não gostava muito dele. Tae-sung, surpreso com a percepção de Yoon, não pôde deixar de se sentir um pouco desconcertado. Ele nunca imaginou que Yoon fosse tão atento, e aquele comentário o fez refletir sobre como ele, talvez, tivesse se mostrado mais distante do que imaginava. A sinceridade de Yoon o fez ver o quanto ele estava sendo observado, o que o deixou ainda mais pensativo. Tae-sung, sem tentar esconder o que sentia, explicou de forma simples que estava sendo cauteloso, não queria cometer erros. Yoon, ao ouvir isso, soltou uma risada suave, visivelmente aliviado por estar errado, e sugeriu que eles fizessem um brinde para celebrar aquele momento de entendimento. Tae-sung, porém, se recusou a beber, dizendo que teria que dirigir no dia seguinte. Yoon, ainda insistente, ofereceu uma latinha e se colocou à disposição para dirigir, caso fosse necessário. Tae-sung, sem alterar o ritmo, continuou comendo e afirmou que Yoon poderia ficar com a direção. Yoon, com um sorriso, comentou sobre a teimosia de Tae-sung, achando que aquilo era, na verdade, um de seus encantos. Internamente, Tae-sung pensou que, como imaginou,
Ele e Yoon realmente não tinham nenhuma conexão. Ele não conseguia evitar o pensamento de que algo entre eles simplesmente não batia. Após alguns minutos, Yoon, com um tom mais relaxado, disse que já estava com sono. Tae-sung, sem hesitar, sugeriu que Yoon fosse dormir, dizendo que ele mesmo ficaria responsável pela limpeza. Yoon se levantou, soltou um bocejo e, antes de sair, agradeceu a Tae-sung e pediu para ele descansar. Tae-sung, com a voz calma, confirmou que dormiria no sofá. Yoon, surpreso, questionou se Tae-sung se sentia desconfortável dormindo no mesmo quarto. Ele sugeriu, então, que dormiria no sofá. Tae-sung, com firmeza, insistiu que Yoon ficasse com a cama, e Yoon, com um sorriso, aceitou a sugestão sem hesitar. Ele se despediu de Tae-sung e foi para a cama. Mais tarde, Tae-sung já estava adormecido no sofá, enquanto Yoon, aparentemente sem sono, levantou-se. Caminhou até a sala e se sentou em uma cadeira, olhando para Tae-sung. Ele cruzou as pernas e, enquanto o observava, notou a aliança de Tae-sung. Surpreso, ele refletiu sobre o relacionamento de Tae-sung e, em um momento de dúvida, se perguntou se ele ainda usava a aliança, como se já soubesse algo sem que tivesse sido dito. No dia seguinte, Haebon acorda sonolento, como se o sono tivesse o surpreendido. Seus olhos ainda meio entreabertos, ele tenta se lembrar do que havia acontecido na noite anterior. Aos poucos, a memória surge. Depois de perceber o que fez, correu para lavar os lençóis. Quando finalmente colocou um conjunto limpo na cama, o cheiro fresco o envolveu e ele adormeceu profundamente, aliviado. Sentado na cama, ainda atordoado, Haebon se perde em seus pensamentos. Ele começa a se questionar sobre quando Tae-sung voltaria. A ansiedade se mistura com a expectativa de finalmente ver o amigo novamente. Mais tarde, Haebon está no sofá quando ouve o som da porta se abrindo. Um arrepio percorre seu corpo e ele se levanta rapidamente, o coração batendo mais forte ao perceber que Tae-sung finalmente havia voltado. Haebon sorri, a felicidade tomando conta dele, e logo se aproxima, esperando ansiosamente a saudação do amigo. Quando Tae-sung entra, ele sorri e diz com um tom leve que havia retornado. Haebon, com os olhos brilhando de alegria, imediatamente responde, dando-lhe boas-vindas com um sorriso largo. No entanto, ao ver Haebon, Tae-sung fica paralisado. Seu olhar fica fixo no amigo e até sua mala cai no chão. Haebon, confuso e preocupado, pergunta sobre a mala, mas logo entende a razão para a surpresa de Tae-sung. Ele havia esquecido de tirar a camisa de Tae-sung, a mesma que vestira na noite anterior para se sentir mais próximo dele de alguma forma. Tae-sung, corado, fica sem reação, um calor crescente invadindo suas bochechas. Ele se dá conta de que Haebon vestiu sua camisa enquanto ele não estava ali, algo que deveria ter feito quando estivesse por perto. A visão do amigo, tão despretensioso em seu gesto, o deixa tocado, embora um pouco embaraçado. O coração de Tae-sung se aquece diante da cena e ele se vê sorrindo timidamente, admirando de longe a maneira como Haebon se importava com ele. Tae-sung, com um tom rígido, olha para Haebon e, com uma expressão séria, questiona sobre a camisa que ele usava. Haebon, pego de surpresa, hesita por um momento. Seu rosto fica ruborizado e ele, completamente sem jeito, inventa uma desculpa, tentando disfarçar o embaraço. Ele explica, ainda tímido, que provavelmente pegou a camisa sem querer e que foi por isso que ela ficou tão grande. Ele se desculpa rapidamente, mas seu desconforto é evidente. Tae-sung, que já conhecia bem o namorado, percebe imediatamente que ele estava mentindo. Haebon, tentando mudar de assunto para fugir da situação, pergunta sobre a viagem de negócios de Tae-sung, mencionando que provavelmente foi bem cansativa. Tae-sung confirma, mencionando que se Haebon tivesse ido, com certeza teria ficado exausto. Haebon solta uma gargalhada, achando graça da situação, e com um tom brincalhão, provoca Tae-sung, perguntando se ele realmente não acha que não nasceu para viajar a negócios. Tae-sung, sem perder a compostura, prepara um copo de água enquanto responde que não é bem isso. Enquanto toma um gole, ele comenta que a viagem realmente foi cansativa, principalmente porque teve que passar o dia inteiro com o chefe, o que, sem dúvida, aumentava o desgaste. Quando Haebon ouve que Tae-sung e Yoon passaram o dia inteiro juntos, ele fica um pouco surpreso, e por um instante um leve ciúmes o faz questionar se só tinham reservado um quarto para ambos. Sua voz, agora um pouco mais séria, carrega uma ponta de insegurança
enquanto pergunta se foi necessário ficarem juntos no mesmo quarto. Tae-sung, com a mesma calma de sempre, responde sem hesitar, sem perceber o impacto que suas palavras poderiam ter em Hae-bom. Ele explica que sim, só havia um quarto e uma cama, e sem dar muita importância, conta que o líder tinha umas manias chatas enquanto dormia. Quando Tae-sung revela que passou o dia inteiro com Yoon e que tiveram que dividir um quarto, Hae-bom sente uma pontada de ciúmes. O desconforto cresce dentro dele e ele começa a se sentir tenso, com o peito apertado. A ideia de Tae-sung ter ficado tão próximo de Yoon, compartilhando o espaço e a cama, o incomodava mais do que ele queria admitir. A insegurança e o ciúme surgem de forma involuntária, tomando conta de seus pensamentos e o deixando mais inquieto. Sem conseguir controlar a crescente irritação, Hae-bom chama Tae-sung, com uma voz mais firme do que o normal, querendo algo mais do que apenas explicações. Tae-sung, surpreso com a mudança de tom, se vira confuso. Hae-bom, sem saber muito bem o que dizer, pede de maneira autoritária que Tae-sung o abrace. A necessidade de sentir a presença dele, de se conectar de novo, é mais forte do que qualquer outra coisa. Tae-sung, ainda surpreso, se aproxima e o envolve em um abraço apertado. Sem mais palavras, ele beija Hae-bom, que corresponde ao beijo com a mesma intensidade. A saudade, que vinha se acumulando durante os dias em que estavam distantes, desaparece naquele toque, substituída por uma sensação de reconexão. Aquela noite, em silêncio, os dois se entregam à intimidade, deixando para trás as dúvidas e os ciúmes. O que importa agora é a proximidade, o carinho que compartilham e o amor que, mesmo nos momentos difíceis, os une de maneira única. No dia seguinte, Hae-bom e Tae-sung chegaram ao trabalho. Hae-bom estava visivelmente incomodado, ajeitando o terno com um certo desconforto. Ele caminhava com passos rápidos, a cara fechada, e sua irritação era palpável. Sussurrou para Tae-sung, já irritado, que não queria mais marcas visíveis no corpo. Tae-sung, reconhecendo o erro e sempre propenso a se empolgar, rapidamente pediu desculpas, mas Hae-bom, desconfiado, não parecia convencido. Ele olhou de relance para o amigo, murmurando que as desculpas não soavam sinceras. Tae-sung, com um esforço visível para ser mais sincero, tentou garantir que suas desculpas vinham do fundo do coração. Foi então que Yoon apareceu de surpresa atrás deles, com o sorriso de sempre e uma energia positiva. Ele cumprimentou os dois animadamente, observando que ambos chegaram juntos. Hae-bom se virou, surpreso, e com um sorriso nervoso inventou uma desculpa, dizendo que havia se encontrado com Tae-sung na frente do prédio por acaso e perguntou